Começar a gravar agora. Beleza. Pessoal, eu não estava gravando. Eu comecei a gravar, esqueci de gravar, comecei a gravar agora. Eu já havia feito a explicação, certo? Vocês deem uma olhada aí, uma lida na explicação que vai dar certo. Então vamos adiante. Vamos adiante, Maísa. A Camila ainda está online ou não? O áudio tá ok, Maísa? Dá um ok aí se tu tá ainda assistindo a aula. Por gentileza. Só para confirmar aqui. Então vamos adiante. Aguardo o seu ok, Maísa. Dá um outro ok aí. Ok. Camille deu um ok. Beleza. Então veja bem, ó. Aí nós temos o verbo considerar, que é um verbo nocional. Em seguida nós temos eu considero a prova da uva, faço. Quem considera, considera algo, não é isso? Os verbos nocionais, pessoal, eles podem ser, quanto à transitividade, um verbo intransitivo, não exige complemento, pode ser um verbo transitivo direto, quando ele tem um complemento sem preposição, pode ser um verbo transitivo indireto, quando ele vem ligado por preposição, certo? Então, os nocionais, eles são divididos em intransitivo, transitivo direto ou transitivo indireto, ou ainda verbo bitransitivo ou transitivo direto e indireto, quando ele tem os dois complementos, tá certo? Nesse caso, o verbo considerar, ele é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele ele exige um complemento. Quem considera, considera algo ou alguém. Nesse caso, a prova da uva seria o objeto direto. Então, tudo isso aqui vai ser o quê? Objeto direto, certo? Prova é o núcleo desse objeto, não é? Prova é o núcleo desse objeto. Beleza. Então, da uva é uma característica que acompanha a prova, só que é uma característica essencial, constante. Portanto, da uva é adjunto adnominal. Acompanha o núcleo, tá bem? É um termo que a gente chama de termo acessório. Ele acompanha o núcleo, prova. O a também é um termo acessório, acompanha o núcleo, prova. Beleza. E fácil? Fácil é um adjunto adnominal? Fácil é uma característica constante da prova? Não. Fácil é algo que eu considero, é algo do momento, é algo momentâneo. Portanto, fácil, pessoal, é um predicativo, certo? Predicativo é aquela característica que é momentânea, tá certo? Ela é momentânea. Então, só para deixar claro aqui, eu vou colocar verbo nocional. Além de verbo nocional, ele é um verbo transitivo direto, tá certo? Aí, em seguida, nós temos o objeto direto, a prova da uva, e em seguida nós temos o predicativo, que é fácil. Esse predicativo é do sujeito? Sou eu que sou fácil, sujeito à oração? Não. O predicativo é do objeto, característica da prova. Então você coloca aí, predicativo do objeto. Tá bem? Desculpa, pessoal. Vamos voltar aqui. Então, como a gente tem um verbo nocional e um predicativo do objeto, nós temos tal do predicado verbo nominal. Se ele perguntar qual é o núcleo desse predicado, você vai colocar, ó, núcleos do predicado. São dois, certo? São dois núcleos. O primeiro núcleo vai ser qual? O primeiro núcleo vai ser considera, porque é verbo nocional. E o segundo núcleo vai ser fácil, que é o predicativo, certo? Então, beleza. Adiante, a gente pode já resolver a questão 2.
Estou só editando aqui para ficar tudo ok para vocês, quando vocês forem visualizar depois. Vamos para a questão 2. Na questão 2 nós temos, veja bem, ó, ia sempre à igreja, onde confessava e recebia confissões. Aí nós temos o verbo ia, né? Só que ele pede o seguinte, ó, o predicado e o sujeito podem ser classificados respectivamente como... Então, o predicado e o sujeito do verbo destacado, era para eu ter colocado, do verbo destacado. Em relação ao verbo confessava, qual é o sujeito do verbo confessava, pessoal? Existe esse sujeito? Existe. É determinado ou indeterminado? Quem é que confessava? Eu, tu ou ele? Ou ela? Ele ou ela. Terceira pessoa do singular, certo? Ele ou ela confessava. Aí nós temos o caso do sujeito oculto. Ele existe, ele é determinado, no entanto ele não vem expresso, ele vem omisso, ele vem oculto. Oculto, elíptico ou desinencial, não é isso? Então, só pelo primeiro caso a gente já pode excluir essas duas alternativas. O sujeito não é simples, essas três, né? O sujeito não é indeterminado. Tá, professor, eu sei que é item A, só pode ser item A, né? Mas eu quero saber o que é que faz ser item A, né? O que é que faz ser item A? Então vamos lá para os comentários. Quanto ao verbo, nós temos um verbo nocional ou um verbo de ligação? Esse verbo é nocional ou é de ligação? Ele indica uma ação ou ele indica um estado? Nesse caso, ele indica uma ação. Beleza? Ele indica uma ação. Confessar. Confessar o quê? Confissões. Né? Ou melhor, confessar confissões não. Confessar é verbo intransitivo. Confissões aqui é objeto direto de receber. Certo? Confessar, simplesmente, verbo intransitivo. Então vamos lá. Se nós temos um verbo nocional, que é o verbo confessar, verbo intransitivo, nocional e intransitivo, a gente vai ter um predicado verbal, já que não há predicativo, certo? Agora, se viesse assim, por exemplo, ó, preocupado, vírgula, ele confessava e recebia confissões. Aí, nesse caso, o preocupado indica um estado dele no momento. Seria um predicativo. Aí teria tanto o verbo nocional quanto o predicativo. Seria verbo nominal. Tá certo? Então, nesse caso, a alternativa correta é o item A. De... Ai, pai, para. Vamos adiante. Questão 3. Eu vou deixar algumas para vocês fazerem em casa, certo? Vou encerrar essa live aqui, essa transmissão. Eu não sei quanto tempo a gente está. Eu acredito que a gente já está uns 20 minutos. Ou melhor, já estou há 50 minutos online, já estou há uns 20 ou 30 minutos com vocês. Certo? Só um instante. Beleza, vamos voltar para cá. A questão 3, ela traz, ó, preocupado, o professor saiu de sala com o telefone no ouvido. O predicado e o sujeito podem ser classificados como? Pessoal, qual é o verbo aí? Preocupado, o professor saiu de sala. O verbo é o verbo sair. Quanto ao verbo sair, ele pode ser classificado como? Ele é um verbo que indica estado ou é um verbo que indica uma ação? Sair é uma ação, né, pessoal? Então, veja bem. Sair é verbo nocional. Se é verbo nocional, o predicado tem como núcleo o verbo. A questão é saber, ele tem predicativo para ser verbo nominal ou ele vai ser verbal, só o verbo como núcleo? Nós temos um predicativo aí, tem alguma característica do professor, nesse caso aí, que é o sujeito? Tem, preocupado. Preocupado é uma característica momentânea do professor. Perceba que preocupado vem com vírgula.
Se preocupado viesse no final da frase, não precisaria de vírgula. O professor saiu da sala preocupado com o telefone no ouvido. Ou saiu da sala com o telefone no ouvido, preocupado. Como está aqui no início, o predicativo ele tem que receber vírgula, porque é um caso de uso de vírgula. O termo intercalado, ou seja, fora de sua posição original, tá certo? Qualquer dúvida, vocês me interrompam. Parem, comentem aí, por gentileza. Então, além do verbo nocional, nós temos preocupado. Preocupado é um predicativo, característica momentânea de quem? Do sujeito, certo? Do sujeito, que é quem? Qual é o sujeito aí? O professor, né, pessoal? O professor. Qual é o núcleo do sujeito? Professor. Se nós temos somente um núcleo, eu chamo isso de sujeito simples, tá? Então, sujeito simples, predicado, verbo nominal. Porque nós temos verbo nocional e temos predicativo do sujeito. Portanto, o meu predicado ele é verbo nominal. Beleza? Predicado, verbo nominal, sujeito simples, tá certo? Item C. Item C. A questão 4 traz. Ok, vamos adiante. Qualquer coisa vocês interrompam aí online, tá certo? Pessoal da live. Qualquer dúvida vocês, por gentileza, interrompam. Já não sabia se queria virar a página ou virar o seu amor. Virava para um lado e outro da cama, insone. Aí nós temos 3 casos do verbo virar. Então veja bem. O primeiro caso é virar no sentido de virar a página, passar a página. Verbo nocional, porque indica uma ação, correto? Em seguida nós temos virar, né? Esse virar, ele já está em outro sentido. Ele já está no sentido de tornar-se. Virar professor. Tornar-se professor. Então, o virar no sentido de tornar-se, ele é verbo de ligação. Tá certo? Ele é verbo de ligação. Não sabia se queria virar a página ou tornar-se o seu amor. Tá certo? Portanto, verbo de ligação. Então, veja bem. Nesse caso, no primeiro caso, ele é verbo nocional. No segundo caso, ele é verbo de ligação, que ele indica estado. E no terceiro caso, que eu não destaquei aqui, né, que deveria estar destacado, virava para um lado e outro da cama insone. Nesse caso, nós temos um verbo nocional. Virar no sentido de, né, a ação de mexer o corpo. Portanto, verbo nocional, certo? Então, veja bem. Ele pede o predicado nos 3 casos. No primeiro caso, já não sabia se queria virar a página. Nessa primeira oração, virar a página, nós temos o virar, tá certo? Então, veja bem. Nós temos o virar, que é verbo nocional. E, no primeiro caso, nós não temos predicativo. Ele diz, já não sabia se queria virar a página. Primeira oração. Não há predicativo. Qual é o sujeito do verbo querer? Qual é o sujeito do verbo querer? Quem queria? Eu, né? Ou ele. Eu ou ele. Eu queria, ele queria. Mesmo jeito aqui em cima, né? Quando eu disse, confessava. Quem confessava? Eu confessava ou ele confessava, né? Pode ser eu ou ele. Não dá. O que vai determinar é o contexto. Não é isso, pessoal? Mas independente de ser eu ou ele, nesses 2 casos nós temos o caso de sujeito oculto. Sujeito oculto, não é isso? Nós temos casos de sujeito oculto. Então, beleza. No primeiro caso, nós temos predicado verbal. Porque ele diz virar a página. O ato de virar a página. Predicado verbal. O ou, que é uma conjunção, que inicia uma oração coordenada alternativa. Aí a alternativa é qual? Virar o seu amor. Virar o seu amor.
Beleza. Nesse caso, pessoal, virar é verbo nocional. Portanto, o predicado é verbal, certo? Portanto, o predicado é verbal. Agora, no terceiro caso, ou melhor, desculpe, virar é verbo de ligação. Portanto, o predicado é nominal. Desculpe, viu? Virar é verbo de ligação, como eu já havia dito, porque ele está no sentido de tornar-se, portanto, o predicado é nominal. Quem se torna algo. Ele está se tornando o quê? O seu amor. O seu amor. Então, o seu amor é o predicativo do sujeito, não é isso? É o predicativo do sujeito. Então, o predicado nominal, qual seria o núcleo? O seu amor. O predicativo do sujeito. O seu amor. Tudo isso é o predicativo do sujeito. Então, veja bem. No caso do predicado verbal, qual é o núcleo? Virar. Ou queria virar. Virar. O verbo, né? No caso do predicado nominal, qual é o núcleo? O seu amor. Tá bem? Porque o núcleo vai ser o predicativo. Beleza, verbo de ligação. Obrigado, Camille, pela correção. Eu estava meio desatento. Me distraí aqui. Então, veja bem. Virava, verbo nocional, porque indica ação. Virava para um lado e outro da cama, insone. Virava para um lado e outro da cama, insone. Então, nesse caso, nós temos verbo nocional, portanto, predicado verbal. Certo ou errado? Veja bem, nós temos o núcleo, um dos núcleos do predicado, o verbo virar. Só que o insone aqui no final indica o estado dele no momento. Não indica? É um predicativo. Ele estava insone naquele momento. Portanto, veja bem, nós temos um predicado verbo nominal. Porque temos dois núcleos. O primeiro núcleo é o quê? O primeiro núcleo é virava, que é o verbo nocional, e o segundo núcleo é insone, que é o predicativo, certo? Predicativo aqui. Beleza? Então, verbal, nominal, verbo nominal. Qual é a alternativa? Alternativa A. É a correta. Alguma dúvida aqui? Se não, dá um ok aí para eu continuar. Se não, dá um ok aí para eu continuar. Beleza? Vamos adiante. Posso seguir? Ok. Então vamos lá. Vou resolver mais duas, tá? Vou resolver mais duas e vou deixar vocês com esse material. Tem mais 10 questões. Total. Agora o resto não são sobre predicados. O restante aqui não é sobre predicado. Então vocês têm mais duas questões sobre predicado, tá? Eu vou fazer o seguinte. Já fizemos uma explicação bacana. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver mais uma questão e vou deixar essa última para vocês. Certo? Vou resolver mais uma questão e vou deixar essa última para vocês. Tranquilo? Beleza. A luz brilhante do sol empalidece a virgem do céu. Como o amor do guerreiro desmaia a face da esposa. Aí, pessoal, esse trecho aí eu tirei do livro Iracema, que é o livro que está aqui pertinho. Esse que é o livro que vai cair no vestibular da UVA, certo? Muito em breve a gente vai fazer o comentário do livro Iracema, de José de Alencar. Meu livro aqui está bem velhinho, mas na hora que eu fui fazer essas questões, eu tirei alguns trechos dele. Então veja, a luz brilhante do sol empalidece a virgem do céu, como o amor do guerreiro desmaia a face da esposa. Primeiro ponto.
Nós temos aí uma figura de linguagem, né, pessoal? A figura de linguagem da comparação, ó. Como o amor do guerreiro desmaia a face da esposa. Além da figura de linguagem, temos uma oração adverbial comparativa, que é essa segunda oração aqui, né? Mas quanto ao predicado desse verbo destacado, que tipo de predicado é esse? Então veja, a luz brilhante do sol empalidece, aqui tem o primeiro verbo, a virgem do céu. Essa é a primeira oração. Aí a segunda oração é: como o amor do guerreiro é sujeito do verbo desmaiar. E quem desmaia, desmaia alguém ou algo. Nesse caso ele está desmaiando o quê? A face da esposa. Verbo transitivo direto, cujo objeto direto é a face da esposa. Desmaiar é verbo nocional ou é verbo de ligação? Desmaiar é verbo nocional ou é verbo de ligação? Então, desmaia, certo, pessoal? É verbo nocional. Se é verbo nocional, a gente vai procurar saber o quê? Beleza, ele seria um predicado verbal. Agora tem que observar se não tem o predicativo. Nesse caso, a gente tem predicativo, como o amor do guerreiro desmaia a face da esposa. Há alguma característica momentânea do amor do guerreiro? Momentânea, do momento, acidental? Não há. Como não há? Não há predicativo. Se não há predicativo, então, se só há o verbo nocional, classificação do meu predicado é predicado verbal. Certo? Predicado verbal. Agora eu queria, pessoal, que vocês tentassem resolver essa sexta questão aí. Ok? Ficou clara essa quinta? Tranquilo? Queria que tentassem resolver essa sexta questão sozinhos, tá? Sozinhos. Quando for depois, eu marco outra live para a gente falar sobre essas outras matérias. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou enviar para vocês aqui uma lista com 8 a 10 questões para vocês resolverem sobre tipos de predicado, tá certo? Com base nessa aula, eu acho que deu para diferenciar os tipos de predicado, só falta dar uma exercitada maior, né? Então, eu vou pegar alguns exercícios aqui e vou mandar um arquivo no WhatsApp com esses exercícios sobre tipos de predicado, tá certo? Resolvam essa sexta. O arquivo está no grupo de vocês. Resolvam essa sexta questão com muita atenção, que depois eu corrijo essa e as outras do TDzinho que eu vou mandar. Beleza? Eu vou salvar como. Com comentários, né? Vou mandar esse aqui com comentários agora no grupo. Vou mandar agora no grupo, certo, pessoal? Eu agradeço a presença de vocês aqui. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Tentem resolver essas outras questões que vocês veem aí, da sétima em diante, e aí depois eu faço a correção. Depois que eu der a matéria, eu corrijo. Mas tentem resolver sozinhos, tá certo? No mais, pessoal, agradecer a presença de todos e eu vou avisando logo que eu vou ficar fazendo sempre essas lives, tá? Eu vou avisar com antecedência. Provavelmente haverá uma outra live para vocês amanhã ou terça-feira. Eu aviso amanhã, de manhãzinho, certo? Hoje ainda no final do dia eu aviso, tá bem? Obrigado, obrigado aí pessoal que acompanhou, de verdade, tá certo? A ideia é manter um contato mais próximo com vocês. Eu espero que eu esteja contribuindo e ocupar vocês durante esse período de distanciamento social, né? Depois a gente vai trabalhar outros assuntos,
né? A ideia hoje era contribuir um pouco no sentido de tipos de predicado e termos essenciais da oração. Segunda ou terça haverá uma nova live. A partir do final da semana que vem, eu começarei a trabalhar as obras da uva, certo? Estou finalizando já uma delas e até a metade de abril vocês estarão com o material completo das obras literárias, tá bem? Muito obrigado mais uma vez e até já, até logo.